instrumento para trazer o teu recado, a tua palavra, e que esta palavra possa agir de uma forma toda especial no coração de cada irmão, no coração de cada irmã, de forma, meu Deus, que saiam daqui transformados, abençoados, transbordando da tua graça, do teu poder, da tua presença. Em nome de Jesus. Que a tua palavra penetre em cada coração e que todos sejamos abençoados. Humildemente, aqui estamos perante ti, para que recebamos a tua graça, a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma honra para mim, pode sentar, por favor. É uma honra para mim estar aqui presente, trazendo o recado de Deus para o seu coração e para o meu coração. Eu sou tão dependente quanto você das graças e bênçãos do Altíssimo. E nós temos uma mensagem, talvez não haverá tempo de transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas o Espírito de Deus que está sobre mim falará pela minha boca. Eu creio, Jesus. Para te abençoar. Que assim seja. Não é o pastor José de Arimateia que falará nesta noite. É aquele que cresce a cada dia no meu íntimo, no meu interior, na minha vida. Eu vivo na presença de Deus, de todos os dias na presença dele. Muita gente pode não acreditar quando eu estou sentado numa poltrona, deitado numa cama, calado, sem falar com ninguém, mas meditando no meu espírito, porque eu sirvo a Deus no meu espírito. E Deus procura para tais adoradores dele, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos hoje falar sobre algo importantíssimo. Nós vamos falar sobre intimidade com o Senhor Jesus. Eu estava na Suíça em 2022, por aí, quando eu tive um sonho na casa do meu filho, pastor Rafael, e eu andava, e na medida que eu andava, eu percebi que tinha alguém ao meu lado, e olhei e era Jesus. E eu mudo, não falava nada, e eu andava e ele andava. Não olhava para mim e não falava nada. Mas durante muito tempo caminhamos juntos. E eu fiquei sem entender o motivo que ele não me falava. Mas depois eu percebi que ele não falava, mas estava presente ao meu lado. E hoje nós vamos falar sobre isso. O capítulo 17 do Evangelho segundo São João, na minha humilde opinião, é uma das mais belas páginas da Bíblia, escrita por um homem que tinha intimidade com Jesus.
dos 4 evangelistas, esse homem era um homem que tinha intimidade com Jesus. Jesus tinha uma escola. Ele escolheu 12 homens para aprender com ele. Eram 12 alunos que andavam com ele. A escola de Jesus não tinha 4 paredes. Eles andavam pela estrada, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a pé. Não tinha carro, não tinha moto, não, andando a pé. Poeira, muito pó na estrada, mas era ali que Jesus estava preparando os seus 12 discípulos. A palavra discípulo significa aluno. Então eles eram alunos. Numa escola existem o pessoal, as pessoas que ficam na frente, mais perto do professor, para aprender. Existe a turma do meio e existe a turma do fundão. Quem era da turma do fundão aqui na escola? Quem era da frente? Para aprender mais fácil. Quando na faculdade de Direito, nós tínhamos a nossa turma que ficávamos na frente. Um grupo, nesse grupo tinha gerente de banco do BCN, tinha médico, e até hoje é meu amigo, tinha gerente do Banco do Brasil, tinha pessoas, jornalistas fazendo a segunda faculdade, e aquela turma ali. Assim também era no grupo que estudava com Jesus. E João ficava na frente. Tão na frente que ele tinha a audácia, a coragem de colocar a cabeça no ombro do professor. Glória a Jesus. E perguntar: é isso ou aquilo, professor? Mestre? Ele tinha intimidade com Cristo. Os outros alunos falavam para ele: pergunte isso para o mestre. E ele ia e perguntava. Ele tinha intimidade com Jesus. E no capítulo 17, mostra exatamente isso. Mas nós vamos nos apegar, vamos voltar sempre na oração aqui. Essa oração de Jesus, ela é chamada sacerdotal. Por que sacerdotal? O que significa a palavra sacerdote? Sacerdote significa intercessor. Você é sacerdote da sua casa? Procure ser. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. E o reino de Jesus é sacerdotal. E nós somos feitos sacerdotes e rei para Deus Pai. Então muita luta que acontece na sua casa, briga, divergência, e aí você pensa que é tudo da carne. Que é carne, é seu filho, é sua filha, é a esposa, é o marido. Mas não é. São espíritos malignos que do nada acontecem essas discussões, brigas, e você não sabe que tem espíritos malignos agindo. Então seja um sacerdote, ore pela sua família, ore pela sua casa, ainda que seja na sua cama, ore. Ainda que seja na cozinha, ore. Ore no seu quarto, mas ore, abra a boca, ou então ore no coração, porque Deus estará ouvindo. Então a oração de Jesus
é sacerdotal. E Jesus, ele não fez uma oração qualquer. Nós conhecemos na Bíblia muitas orações. A oração de Moisés, a oração de Ana pedindo um filho, a oração do rei Salomão consagrando o templo, e muitas, a oração de Elias, o profeta, e muitas outras orações. Mas nenhuma oração se iguala à oração que foi feita pelo Senhor Jesus. Jesus estava no cenáculo. Do capítulo 13 de João até o capítulo 17, eles ficaram no cenáculo. Ali eles celebraram a ceia, ali Jesus falou sobre a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, toda vara que estando em mim não der fruto, é cortada e é lançada fora, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós as varas, estejai em mim, e eu em vós, para que deis muito fruto. E depois ele fez essa oração, e preparou os discípulos, dizendo para eles, eu estou indo para o meu Pai, mas fiquem sabendo de uma coisa, eu vou para ele, mas não deixarei que vocês fiquem órfãos. O Consolador virá. Amém. O que é o Consolador? É o Espírito Santo que virá sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sereis meus pregadores, sereis minhas testemunhas, em todos os cantos da terra. Pregareis a minha palavra. Amém. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim seja, Pai. Um século tem quantos anos? Eu pergunto para vocês. Respondam. 100 anos. 100 anos. Jesus morreu aos 33 anos. No mês de julho do ano 64. Um imperador cruel governava Roma. E esse imperador queria construir um novo palácio. E para tanto, ele colocou fogo para destruir algumas casas de madeira, tudo isso para limpar e construir o palácio. Mas sabe o que aconteceu? Deu ruim! Deu ruim! O fogo se alastrou na madeira e pegou fogo em Roma, a capital do Império Romano. Pegou fogo. 2/3 da cidade de Roma foi destruída por um grande incêndio. Um grande incêndio. E esse imperador chamava-se Nero. Nero. Em italiano, essa palavra é negro. Para a Isabela, que está aprendendo italiano, né, Isa? O Nero. Aí a cidade foi destruída. E ele colocou a culpa, sabem quem? Nos cristãos. Nos cristãos. E foi nessa época que o apóstolo São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Não porque Nero mandou ele ser crucificado. Ele falou, já que vão me crucificar, eu não mereço ser crucificado de cabeça erguida, como o meu mestre morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E cravaram os pregos em Pedro de cabeça para baixo. E ele morreu.
André, irmão dele, morreu crucificado numa cruz em X. E Paulo, nessa época, morreu degolado, decapitado. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse foi o primeiro século, onde muitos cristãos morreram. Iniciou-se uma grande perseguição. Uma grande perseguição. E essa perseguição durou muito tempo para os cristãos de Roma. Mas no ano 313, no quarto século, um imperador chamado Constantino, que supostamente se converteu, ele, através do Edito de Milão, ele liberou os cristãos para praticar a sua religião. E no ano 380, Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, decretou que a religião oficial em Roma seria o cristianismo. E aí começou, através da Igreja Católica, veio muita perseguição aos cristãos, principalmente quando em 1517, um monge da ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero, ele publicou 95 teses contra a venda de indulgências, porque naquela época o papado vendia indulgência. O que é indulgência? O padre Tetzel passava pelas ruas numa carruagem, oferecendo indulgências para o povo em troca de dinheiro. Quando a pessoa colocava o dinheiro no gasofilácio, quando a moeda, o dinheiro batia no cofre, o parente daquela pessoa, do interessado em comprar a salvação da alma, ele ouvia o barulho lá. Neste momento exato, o pai ou a mãe que estivesse morto, estando no purgatório, saía do purgatório e ia para o céu. Maravilha, né? Não é? Isso tudo porque a igreja se corrompeu. Mas Martinho Lutero, monge da ordem de Santo Agostinho, ele publicou 95 teses contra o papado, criticando o papado e criticando a venda de indulgências. Ele queria apenas purificar a Igreja Católica. Mas o que aconteceu? Ele foi perseguido brutalmente e muitos cristãos morreram na fogueira. Foi a época da Inquisição. E assim como Martinho Lutero, outros também. Na Suíça, por exemplo, o João Calvino. Nós visitamos até a casa dele, né, Rafael? Tem um muro lá na Suíça, o muro dos reformadores. E aí foi passando o tempo. Isso aí no século XVI, 1517. No ano de 1700 até 1800, levantaram-se grandes homens como John Wesley e Charles Wesley, que era irmão dele. E eles fundaram a igreja metodista. Por isso que tem metodista wesleyana. No século XIX, surgiram, 18 e 19, surgiram grandes homens de Deus. E no século XX, todos nós sabemos que Deus levantou homens poderosos, como Billy Graham, enchendo o Maracanã, e eu estive lá, no Maracanã, ouvindo Billy Graham. Morris Cerulo, eu estive lá no Maracanã.
David Wilkerson. Eu estive lá em Niterói, no ginásio Caio Martins. E muitos outros homens de Deus. Esse que morreu agora, Jim Swaggart. A Glória também esteve lá comigo, no Maracanã. Então esses homens todos que se levantaram, por que eles se levantaram? E por que tanta resiliência? E por que tanta firmeza no Evangelho? Porque as lutas são grandes. Igual a irmã Terezinha falou, que o pastor Alcântara e a Quitéria já passaram por muita luta. Mas haja resiliência, haja firmeza, porque Jesus orou por você. Aleluia. Jesus orou por você. Crentes. Leia o versículo 20. Quitéria. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, o que significa o verbo rogar? O que é o verbo rogar? Rogar significa fazer um pedido com insistência, com intensidade. Naquele momento que Jesus estava ali orando, ele não fazia uma simples oração, ele rogava ao Pai. Eu te rogo, eu te peço com insistência, eu te peço com intensidade, não somente por Pedro, por Tiago, por Glória João, Deus, por aleluia. Bartolomeu, Santo, santo Deus. mas eu peço também por aqueles que pela tua palavra Amém. hão de crer em mim. Aleluia. Aqueles é um pronome demonstrativo que significa aquela pessoa que está distante. É aquele, este está perto e esse está um pouco além. Agora, eu peço por aqueles que pela tua palavra vão acreditar em mim. E você é essa pessoa. Creio. Jesus orou por você há 2000 anos atrás. Aleluia. Glória a Deus. Ele orou por você. É por isso que você é firme com Jesus, firme na palavra de Deus. Ele orou por mim. Glória a Deus. Eu oro por aquele José de Arimateia, para que ele seja um pregador da minha palavra também. Aleluia. Para que ele ganhe almas para o meu reino. Glória a Deus. Eu oro pela Quitéria, eu oro pelo Alcântara, Que assim eu oro pelo Joaquim, Aleluia. eu oro por ele. Aí você volta atrás no tempo, 2000 anos atrás, e você vê ali Jesus preocupadíssimo, chegando o momento dele ser morto na cruz. Dentro de instantes, ele ia sair do cenáculo para o jardim do Getsemane. E ali no Getsemane, ele estaria ali com os discípulos, aguardando o momento do traidor chegar. E o traidor era um dos discípulos. E esse discípulo não ficava no fundão, não. Ele ficava na frente. Ele ficava com a bolsa. Ele era o tesoureiro, ele tinha um cargo de confiança de Jesus. Mas ele é chamado de Jesus, de filho da perdição. João e Tiago, seu irmão, eram chamados por Jesus de filhos do trovão. Boanerges. João Marcos foi um outro evangelista. Escreveu um dos evangelhos, segundo ele. Quem era João Marcos? Ele era sobrinho de Barnabé. Quem era Barnabé?
Barnabé era discípulo do apóstolo Paulo e era companheiro de Paulo. Qual era o nome de Barnabé? Filho da consolação. Você gostaria de ser chamado de filho da consolação, filho do trovão ou filho da perdição? Meu Deus. Judas era filho da perdição, mas Barnabé, tio de João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo São Marcos, Barnabé era filho da consolação. Depois, na sua casa, você pega esta oração, toda a oração, porque se eu for falar, eu vou passar horas aqui, entendeu? Vou passar horas. Passaram-se os séculos, até o século 20. Hoje estamos em qual século? 21. E Jesus prometeu, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, a seguir. Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, Meu Deus. até a consumação dos séculos. Aleluia. Os séculos já se consumaram? Já terminaram os séculos? O pai já deu ordem dizendo: filho, desce à terra, traga a minha amada igreja, que vai acabar, tudo vai acabar, o tempo da graça vai terminar. Aqueles que te aceitaram como Salvador, como Messias, estarão salvos. Mas aqueles que não aceitaram, que não foram batizados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou em teu nome, meu filho, eles estarão condenados. Mas não terminou ainda. Os séculos não terminaram. Jesus está voltando. Ele vai voltar, sabe por quê? Porque ele prometeu te levar para junto dele. Amém. Ele falou: eu vou levar aqueles também. Você que está aqui hoje, ele vai te levar para o céu. Só creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família e toda a tua casa. Que assim seja. Em nome Quem crê? Aleluia. Quem acredita? Eu creio. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra vão acreditar em mim. Você acredita na palavra de Deus? Você tem aí na sua casa, na sua mão, a Bíblia. Você já percebeu que sempre que você prega a palavra de Deus, sempre que você lê a Bíblia, você de alguma forma está conectado com Paulo, com Pedro, com João. Você sempre está conectado. Porque Jesus falou: para que eu estou fazendo essa oração? Para que tenham unidade. Para que sejam um. Como eu e tu, meu Pai, somos um. Que eles tenham unidade. Então essa unidade da igreja não é só entre nós. Nós temos unidade com Pedro, com Paulo, com João. Porque Pedro mesmo falou. Ele falou: vocês são pedras vivas do templo de Deus, do edifício de Deus. Vocês são pedras vivas da igreja.
Porque Jesus falou para Pedro um dia: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro falou: meus irmãos, vocês são pedras vivas, assim como eu também sou uma pedra. Nós somos pedras vivas do edifício de Deus. Então, se você é uma pedra viva da igreja, da construção de Deus, do edifício de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Meu Deus. Glória. Se você é uma parte da igreja, da construção do templo da igreja, o Alcântara falou: a igreja não são as quatro paredes, somos nós. Se você é uma pedra viva, você não precisa ter medo de nada. Sabe por quê? Porque Jesus que falou: eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra que os edificadores reprovaram. Mas eu fui feito pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental da minha igreja. E vocês são pedras vivas, assim como Pedro o é. Aleluia. Seja abençoado. Eu ia ler muito ainda. Eu ia ler muito, mas fiquei nessa parte. Em casa, leia o capítulo 17, todinho, e você receberá a bênção completa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.